Sejam bem-vindos ao Mês do Medo na prancheta do Suetônio. Forget your cold date, lock me away. The world waits. Cuts cut deep to the bones. We're trying to sleep. We're trying to sleep. E na videoaula de hoje vamos falar de um personagem bastante controverso aí, um sujeito chamado Grigory Yefimovich, popularmente conhecido como Rasputin, um cara que participou ali da corte do czar Nicolau II, viveu ali durante as tensões que antecederam a Revolução Russa e que vai marcar um pensamento de época muito importante no século XIX, onde vai envolver todo um misticismo e tudo mais. Senhoras e senhores, eu apresento a vocês Rasputin. Bom, o nosso amigo Rasputin, a gente não sabe muito bem quando foi que ele nasceu. Acredita-se que ele tenha nascido assim na segunda metade da década de 1860. Bom, esse cara ele era de origem camponesa, chamados mujiques russos. Ele nasceu num vilarejozinho chamado Tobolsk, na região da Sibéria, né? Então esse cara de origem camponesa ali tinha uma vida bastante desregrada, o que acabou lhe rendendo o apelido de Rasputin, né? Que a raiz dessa palavra em russo significa pervertido, degenerado, porque assim ele tinha uma vida assim bastante desregrada. O cara curtia ficar saindo com diversas mulheres, disputava a queda de braço em bares e costumava beber um pouquinho além da conta ali. Bom, aos 19 anos aproximadamente, o Rasputin se casou com uma outra camponesa, uma outra mujike lá, teve 6 filhos com ela, mas num determinado momento da vida dele, ele acredita que tenha tido uma visão da Virgem Maria, procurou um monge que aconselhou ele até o Monte Athos, na Grécia, e ele foi em peregrinação até lá, parando de mosteiro em mosteiro, vivendo ali de doações que arrumavam para ele. Então ele virou meio que um eremita nessa aí, né? Mas não um eremita enclausurado num eremitério, assim. Ele viveu como, melhor dizendo, um monge mendicante, né? E ele saiu ali de local em local e parando nesses mosteiros, conseguiu aprender alguma coisa sobre escrita, alguma coisa sobre as escritas sagradas, mas o suficiente para ele acabar sendo reconhecido como um homem de fé, né? Mas assim, não era uma religião assim, bastante ortodoxa, né? Ele inclusive tinha umas ligações com misticismo, participou de uma seita chamada de Christ, né, que envolvia inclusive a sensualidade, onde nos ritos eles entravam em capelas e igrejas abandonadas e faziam ritos com danças, com músicas e que por vezes acabavam em algumas orgias, né? Então a vida do Rasputin passou por determinados momentos assim que vão dar para essa cara de pervertido, mas mesmo assim ele tinha um contato com essas imagens místicas, o que vai dar para ele uma construção de uma imagem de um homem santo, um homem ligado à fé, um homem ligado à magia. E isso vai fazer com que ele comece a ganhar algum tipo de reconhecimento popular. Bem, o Rasputin acreditava que a família real russa, os czares russos, eles estavam muito ocidentalizados e ele se preocupava que o czar recuperasse a verdadeira alma russa, né? Então ele chegou aí a São Petersburgo com a intenção de conversar com o czar e levar essa ideia de que deveria ser recuperado esse espírito russo original. Só que a fama do Rasputin já tinha chegado até os ouvidos de uma das filhas do czar, que era a Anastácia, né? A Anastácia ficou bastante impressionada e deu espaço
para que o Rasputin chegasse até a corte, mesmo ela sendo ainda bastante jovem, né? E o Rasputin vai dar uma sorte desgraçada, porque o filho e herdeiro do Nicolau II, o príncipe Alexis, era hemofílico, né? E ele era tratado com uma série de remédios, entre esses remédios, aspirina, que é um anticoagulante, mas não se sabia isso na época. E o Rasputin, né, ao saber disso, ele vai lá, faz uma sequência de orações próximo ao Alexis e convence a família real que ele deve parar de tomar o remédio, né, que ele está curado. E assim, como ele parou de tomar um anticoagulante sendo hemofílico, obviamente a vida dele foi muito melhor. Nisso, Rasputin caiu nas graças da czarina, esposa do czar, né? E acabou se tornando uma pessoa extremamente próxima. Como o Nicolau II era muito apegado à sua esposa, né? O Rasputin vai começar a participar do cotidiano ali da família imperial. Essa proximidade do Rasputin da família imperial russa vai garantir para ele determinados poderes que até então ninguém tinha visto, porque ele vai acabar sendo nomeado como uma das lideranças ali da Igreja Ortodoxa, vai ter liberdade para indicar ou mandar demitir altos funcionários de Estado. E isso vai começar a incomodar muito a nobreza russa, né? Porque, cara, onde já se viu um camponês semi-alfabetizado, né, tomar decisões de Estado, influenciar aí o czar e tudo mais, né? Então vai começar a surgir uma conspiração contra essa figura do Rasputin, e o Rasputin não era nada bobo, né? Ele começou a perceber que a vida dele estava sendo ameaçada, e ele vai usar desse encantamento mágico aí da imagem de curandeiro dele, ainda mais porque, em teoria, ele teria curado o príncipe Alexis, né? O príncipe Alexis, obviamente, nunca foi curado de hemofilia, né? Mas assim, a vida dele ficou muito mais confortável depois que cessou os remédios, e as orações do Rasputin aparentemente estavam fazendo algum efeito, né? Então a nobreza vai começar a se incomodar com aquela figura, ainda mais que ele era um sujeito assim, bastante desagradável. Ele geralmente já se apresentava com os cabelos sujos, a barba emaranhada, uma roupa poída, né? Nessa imagem de mendicante, e assim, ele tinha uma fama de mulherengo assim, bem reconhecida entre os russos. Falavam as más línguas, inclusive, que ele era amante da czarina, né? Eu não acredito muito nisso, pessoalmente falando, mas assim, essa imagem do cara que ficava ali seduzindo mulheres, né? Prestava tratamentos médicos em troca de favores sexuais, né? Começou a incomodar bastante, mas o Rasputin começou a cair nas graças da população, porque esses tratamentos mágicos, por assim dizer, né, ele não cobrava nada dos pobres. No entanto, quando ele tratava da nobreza, ele pedia recursos para que ele auxiliasse uma população mais carente, por assim dizer. Óbvio que não ia tudo para essa população carente, mas a população mais pobre da Rússia vai começar a olhar para esse sujeito que veio das massas, né, e vai ver nele uma imagem de alguém que olha por eles. Cara, imagina o que era isso dentro do ambiente de convulsão política que estava acontecendo na prévia da Revolução Russa, tá? Obviamente que as grandes lideranças da Revolução Russa, Lenin, Trotsky, nenhum deles levava o Rasputin muito a sério. Mas óbvio que essa imagem vai repercutir entre a população camponesa contra a nobreza russa. Bom, percebendo que a vida dele estava ameaçada, o Rasputin chegou a escrever uma carta para o czar Nicolau II, dizendo que a vida dele estava em risco, que ele descobriu isso não por uma espionagem ou por uma mera razão de sagacidade, esperteza. Ele tinha recebido uma mensagem de um outro plano, de que a vida dele estava sob ameaça, e ele escreveu uma carta ali alertando o czar, dizendo: olha, o negócio é o seguinte, né? Tive uma previsão de que eu vou ser assassinado, mas eu não estou com medo disso não. Mas olha, um alerta para você, czar. Se eu for morto por gente do povo, gente como eu, pode ficar tranquilo que você vai ficar bem. Agora, se eu for morto por nobres, aí o bicho vai pegar. Se eu for morto por nobres, em 25 anos não vai ter um nobre na Rússia. A população vai acabar com todos os nobres e vai dar um fim à monarquia russa.
É óbvio que o Rasputin tinha noção do que estava acontecendo na política local, tinha noção de que ele era uma ameaça para nobres e fez isso aí buscando proteção. Mas não deu muito certo, não. A nobreza começou a se articular para dar um fim nessa figura tão incômoda que era o Rasputin. Por fim, no dia 29 de dezembro de 1916, o Rasputin recebeu um convite para ir para uma festa na casa de um príncipe russo, cara chamado Félix Yusupov, né? E, assim, obviamente era uma trama para poder assassiná-lo, mas ele foi mesmo assim, mesmo recebendo uma série de alertas. Nessa que ele chegou, ele estava lá num ambiente restrito, com alguns membros da nobreza, alguns generais, né, que ofereceram um jantar para ele, e no meio do jantar tinha um pudim. O pudim ele estava envenenado com cianureto, né? Ofereceram a ele recusou, assim, porque, segundo consta, ele não era muito chegado em doce, mas devido a tanta insistência, foi lá e aceitou o pudim e comeu um belo pudim cheio de cianureto e, para pânico de todo mundo que estava em volta, ele não morreu. Pelo contrário, parecia bastante saudável e encarava todo mundo com aquele olharzinho maligno da imagem que eu mostrei ainda há pouco, né? O que começou a causar um pânico desgraçado, porque todo mundo começou a olhar, realmente o Rasputin é um bruxo maldito, esse cara tem pacto com o demônio e vai dar um fim na gente, ele sabe que a gente está tentando envenenar ele e o maldito continua vivo. Mal sabiam eles que cianureto combinado com açúcar gera ali uma reação química que minimiza os efeitos do cianureto e não se torna mais um veneno tão poderoso. E o Rasputin continuou ali muito tranquilo. Bom, diante do pânico que causou que, cara, esse desgraçado não morre, né? Ele acabou sendo atacado, atiraram nele e o cara não morreu com o tiro, né? Tentaram enforcar o cara e ele conseguiu se desvencilhar. Tomou mais tiro, né? Quando acreditavam que ele realmente estava morto, o cara ainda foi castrado, enrolado num pano, amarrado e jogado num rio. E imagina o que é um rio na Rússia em dezembro, né? Um frio desgraçado, do rio congelante. Jogaram o corpo do cara no rio e o pior, né? Nessa que jogaram, esqueceram de amarrar umas pedras, colocar algum peso para que o corpo afundasse e o corpo boiou. O problema foi que no dia seguinte encontraram o corpo. E o corpo estava morto, obviamente, mas morreu devido ao congelamento e afogamento. Não foi veneno, não foi a castração, não foi o estrangulamento, né? Não foi nada disso. Ele tinha água nos pulmões e as mãos dele estavam para fora da corda. Ele conseguiu se desvencilhar de algumas cordas ali e estava para fora daquele pano que estava enrolado, o que ampliou a imagem aí de bruxo, de cara ligado a seitas demoníacas. Obviamente, as pessoas envolvidas no assassinato de Rasputin foram julgadas e foram mortas, né? Algumas delas acabaram pegando prisão perpétua, mas a maioria foi condenada à morte por ter assassinado Rasputin, que era um cara ligado diretamente à figura do imperador. O pior de tudo é que pouco depois eclode a Revolução Russa, que vai cumprir a profecia do Rasputin e vai dar um fim à monarquia russa. Será que esse cara realmente tinha alguma coisa de sobrenatural? Bom, obviamente isso aí caiu numa especulação gigantesca entre os russos e que vai criar essa imagem desse sujeito demoníaco. Antes de encerrar o vídeo de hoje, tá aqui, ó, vou lembrando que tem a promoção do meu livro O Sangue e o Sonho, né, que vai funcionar como? Quer ganhar o livro? Vai aí nos comentários desse ou de qualquer vídeo que eu postar aqui no mês do medo. Vou lançar 4 vídeos agora no mês de agosto, né? E faz um comentário. Coloca lá qual que é o personagem histórico, qual o evento histórico mais apavorante e por quê. O porquê é muito importante, porque a resposta mais criativa vai levar meu livro. Joia? Não quer participar da promoção, mas quer o livro? Ó, vou colocar aqui embaixo o link, né, para a página onde está vendendo o livro, onde nesse livro aqui eu trabalho sobre a imagem do vampiro, né? Assim, é um trabalho de história da arte, começando ali
no romantismo, onde o vampiro vai aparecer dentro da literatura, chegando até o expressionismo alemão do século XX. Aí tem toda uma análise ali da construção da imagem do vampiro, como é que essa figura que nasceu na mitologia eslava chegou até o Ocidente, como é que isso se faz aí. Sim, eu particularmente achei bastante interessante, mas como fui eu que escrevi, eu sou suspeito, né? Tiver a fim do livro, vai lá, dá para comprar em e-book se você não quiser a versão impressa, né? Se você quiser participar da promoção, vai lá e deixe seu comentário, assina o canal, vai lá no Facebook, né? Segue a nossa página e aí eu vou conseguir entrar em contato com você e te entregar o livro, certo? Curtiu a aula de hoje? Essa foi a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando.